Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E hoje, meu amigo torcedor, é dia de Clássico dos Milhões. Hoje é dia de Vasco da Gama e Flamengo. Hoje, o vascaíno acorda completamente diferente. E é claro, aqui, nesse Acorda Vascão, em clima de Clássico dos Milhões, a gente vai trazer a vocês muitas novidades exatamente sobre o nosso Vasco da Gama. Novidades sobre o Clássico, mas novidades também com relação ao mercado da bola. Porque em dia de Clássico dos Milhões, o Vasco se aproxima dos seus primeiros reforços para o setor ofensivo. Após as negativas e frustrações por Bruma, Brian Rodrigues, Tomás Coelho e muitos outros nomes, o Vasco, enfim, está perto de anunciar os seus atacantes. A gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês nesse Acorda Vascão, que chega aí bastante agitado, bastante movimentado, cheio de novidades e informações para todos vocês. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui no canal, pela primeira vez, né? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que é esse vídeo aqui que você está assistindo agora. E eu já te aviso, nós estamos aqui todos os dias às 7 horas da manhã, deixando sempre você muito bem informado. Então volte aqui sempre às 7 horas. Faça do Acorda Vascão a sua primeira fonte de informação do dia do seu Vasco da Gama. Além disso, temos o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante também pela parte da noite. Então, meu amigo torcedor vascaíno, se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no nosso canal, conheça o nosso conteúdo diariamente, aqui tendo acesso às informações do Vasco, e deixe também o seu like, larga o dedo aí no joinha, ajude o crescimento e a divulgação do nosso trabalho, que é feito exatamente através desse like aí embaixo. Show? Conto com você então, hein, vascaíno, vê lá se não vai me decepcionar. Fechou? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu já quero começar falando exatamente sobre o mercado da bola aqui com vocês. Começar falando sobre o que está acontecendo hoje no nosso Vasco, né? O Vasco precisa de muitos reforços. Eu acho que é importante frisar isso a vocês. O Vasco precisa de, ao meu ver, zagueiros. O Vasco precisa de, ao meu ver, laterais. O Vasco precisa também de volantes. E o Vasco precisa de atacante. A gente tem olhado muito para essa questão do setor ofensivo, setor ofensivo, setor ofensivo. Eu acho que está até esquecendo um pouquinho das outras carências que há no elenco do Vasco. Mas o próprio Vasco da Gama também tratou essa questão do setor ofensivo como de fato uma grande necessidade. E exatamente diante disso, o Vasco atacou muito o mercado procurando esse jogador. O Vasco a gente levou na introdução em um tom de brincadeira, mas é super sério. O Vasco foi atrás de Bruma, o Vasco foi atrás de Brian Rodrigues, o Vasco foi atrás de Tomás Coelho, o Vasco foi atrás de Joaquim Lavega, o Vasco foi atrás de Wanderson, o Vasco foi atrás de Guilherme. Olha a quantidade de nomes que o Vasco tentou e recebeu um não nessa janela de transferências. Mas enfim, agora as coisas começaram a andar. O caminho começou a ser aberto. O diretor executivo Marcelo Santana viajou para a Turquia. Ele foi para a Turquia com 2 grandes missões. Uma, acertar a venda do atacante EB, que foi de fato frustrada, e a gente vai trazer a informação aqui nesse Acorda Vascão a vocês com mais detalhe do que de fato aconteceu e o que acontecerá. E ele foi também à Turquia para contratar atacantes. Esses foram os 2 grandes objetivos do Marcelo Santana nessa viagem. E essa viagem, ela foi importante para que o Vasco fechasse, e expectativa, pelo menos, é que definitivamente feche, com 2 jogadores para o seu setor ofensivo. Lloyd Augusto e Benjamin Garré. Os 2 atletas que estão aparecendo, inclusive, aí na imagem a vocês. Lloyd Augusto, 24 anos de idade, angolano,
e que hoje veste a camisa do Alanyaspor. E Benjamin Garré, 24 anos de idade também, argentino, que veste a camisa do clube russo Krylia Sovetov. Primeiramente, com relação a Lloyd Augusto. Marcelo Santana foi para a Turquia e na Turquia ficou. Hoje o Marcelo Santana, inclusive, está na cidade de Lara, na Turquia, para fechar com esses dois nomes. Lloyd Augusto está muito próximo de ser o novo reforço do Vasco da Gama. As negociações estão evoluindo muito bem, de acordo com informações aí dos nossos grandes amigos e parceiros do canal Na Torcida Vascaíno. As negociações estão andando. Há uma chance gigante, tá, desse negócio ser realmente concretizado. É um nome que o Vasco já observa há algum tempinho. Um nome que foi detectado pelo setor de scout e análise do nosso Cruz Maltino. Um belo trabalho feito, que foi achar esse atleta que fez toda a sua base no Sporting de Portugal e atua mais pelo lado direito do campo do que pelo lado esquerdo. É onde ele gosta de atuar. Jogador que passou pela seleção angolana, um jogador que já chegou a ligar para o Bastos, zagueiro do Botafogo, campeão agora da Libertadores da Copa do Brasil, que também é angolano, para perguntar um pouco sobre o Rio de Janeiro, tirar as dúvidas sobre a cidade carioca. E um atleta que o Vasco até já chegou a um acordo com o Alanyaspor pela sua compra. O acordo do Vasco e do clube turco foi de 1 milhão de euros pela compra dos direitos econômicos de Lloyd Augusto, algo em torno aí de 6 milhões de reais. As partes já têm esse acordo e a expectativa aí é que definitivamente nos próximos dias venha a ser selado, né, a venda de Lloyd Augusto para o nosso Cruz Maltino. O Vasco não trata o Lloyd como um titular absoluto da posição, até porque o Vasco enxerga que o titular da ponta direita é o Adson. Entretanto, o Vasco via com grande necessidade trazer um atleta com características diferentes para compor o lado direito do campo e viu no Lloyd Augusto exatamente isso. É um ponta direita que vem para a composição de elenco e tem características diferentes do Adson. Então, o Fábio Carille pode dar uma mexida aí no elenco, né? O Adson é muito mais um ponta construtor, mais habilidoso, que gosta de jogar por dentro, levar essa bola para dentro. E o Lloyd é mais esse jogador rápido, né? Ponta direita, ponta de correria, que gosta de sempre jogar aberto pelas pontas. Esse é o Lloyd Augusto, então o Vasco terá para a ponta direita 2 jogadores com características diferentes. Um mais construtor, mais habilidoso, e um outro mais de imposição física, força física, definitivamente um ponta direita. E além do Lloyd, né, que tá ali pela Turquia, o Vasco também tá muito avançado pela contratação do Benjamin Garré, tá? A informação é essa, que de fato o Vasco da Gama está aí por detalhes de fechar a contratação do ponta argentino. É uma grande expectativa que, inclusive, esse negócio venha a ser fechado hoje, nesse sábado, dia 15 de fevereiro. Informações é que Marcelo Santana se reuniu nessas últimas horas com a diretoria do Krylia Sovetov e já tem tudo encaminhado para contratar Benjamin Garré como o mais novo reforço do Vasco para a temporada de 2025. Detalhes definitivamente hoje separam o Vasco da Gama de Benjamin Garré. Com relação a valores, o Vasco, alguns dias atrás, colocou na mesa do clube russo. A gente vem trazendo a vocês isso aqui até com certa frequência. Sempre que a gente aborda o tema Benjamin Garré, nós fazemos questão de explicar aqui a vocês. O Vasco colocou na mesa do Krylia Sovetov uma oferta de 500 mil euros por um empréstimo até o final do ano e uma opção de compra no contrato de 4 milhões de euros. A negociação poderia chegar à casa dos 4 milhões e meio de euros se o Vasco comprasse. Caso não, ele voltaria no ano que vem para o clube russo e o Vasco teria gastado com Benjamin Garré apenas 500 mil euros. O clube russo rejeitou essa proposta, até porque o Benjamin Garré hoje é o camisa 10 do Krylia Sovetov, e o clube russo entendeu que perderia o seu camisa 10 para um clube do Rio de Janeiro, para o Vasco da Gama, com a possibilidade de lá no final do ano o Benjamin Garré voltar, né, a Rússia voltar ao Krylia Sovetov e o clube russo colocar no seu bolso apenas 500 mil euros. Uma negociação financeiramente que não teria vantagem. O clube russo perder o seu principal camisa 10 e ganhar com isso apenas 3 milhões de reais, que já é essa conversão dos 500 mil euros. Então, o clube russo fez uma contraproposta, pediu uma venda em definitivo no valor de 4 milhões de euros
e é isso que 4 milhões e meio de euros, mas o Vasco conseguiu abaixar um pouquinho essa pedida e é isso que definitivamente deve acontecer. O Vasco está por detalhes, sim, de fechar a contratação do ponta Benjamin Garré, com expectativa desse negócio ser sacramentado hoje, com o Vasco comprando o ponta argentino pelo valor de 4 milhões de euros. Tudo encaminhado aí para que esse negócio venha a ser selado e o Vasco, trazendo hoje para a nossa moeda, gaste aí algo em torno de 24, 23 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos desse ponta argentino. Um jogador canhoto que tem características, eu não vou dizer semelhantes, tá? Mas é um jogador, aliás, eu ia falar semelhantes ao Watson, mas é um jogador que tem um pouquinho de pack. Pouco, tá? Eu acho que é um jogador mais técnico do que o Gabriel Peck, o Benjamin Garré, né? Um jogador assim com uma visão de jogo mais apurada, ele é mais definitivamente um 10. Mas é um ponta que tem habilidade, é um ponta que gosta desse 1 contra 1, que o Peck também gosta muito, é um ponta rápido, habilidoso. Essas características têm esse quê de semelhança, né? É mais forte fisicamente do que o Watson, mas tem esse quê também um pouquinho de Watson pelo fato de ser um camisa 10. E como todo canhoto que joga pelo lado direito do campo, e o Benjamin Garré gosta de jogar pelo lado direito, corta para dentro. Ele tem muito essa característica de cortar para dentro. E sim, se você está se perguntando, é exatamente isso. A posição de origem do Benjamin Garré é pelo lado direito do campo. O Vasco tem o Watson pelo lado direito, contrata o Lodi Augusto, que é um jogador que atua pelo lado direito, e traz o Garré, que é um atleta que também atua pelo lado direito, mas sabe fazer o lado esquerdo também. Não é a posição que ele sente mais confortável, mas sabe fazer também o lado esquerdo do campo. Agora é com o Carille. Terá aí muito provavelmente 3 grandes jogadores à disposição em breve, né? O Adson, o Lodi Augusto e o Benjamin Garré, para dar uma melhorada nesse setor ofensivo do Vasco da Gama. Eu acho que o Vasco ainda teria que trazer mais um jogadorzinho aí, né? Para esse setor ofensivo, mais um ponta. E olha, eu vou te falar, é isso que deve acontecer, tá? E eu, depois dessas informações, tanto do Garré quanto do Lodi Augusto, expectativa muito grande, né? Realmente a negociação caminhou nessas últimas horas. O Vasco deve também em breve fechar a contratação do ponta Fabinho, tá? E ontem uma informação que não tem nem muita relação com isso, me despertou ainda mais essa possibilidade. Qual foi a informação? O Vasco teve durante toda a sua base um goleiro chamado João Pedro Leste, um brasileiro com dupla nacionalidade portuguesa. Isso é muito importante, né? Porque facilita muito uma venda para o mercado do futebol europeu. Um atleta carioca que durante a base era até o titular da base, tá? Ele era titular do Felipe Gabriel, hoje uma das grandes promessas do futebol brasileiro nessa posição de goleiro. O Lete, entretanto, chegou um momento da sua carreira, no ano passado em si, em que ele foi dispensado pelo Vasco, né? O Vasco resolveu emprestá-lo exatamente por conta do Felipe Gabriel, porque o Lete no Vasco ele tinha essa posição titular e isso vinha ofuscando um pouquinho o Felipe Gabriel. Felipe Gabriel é uma promessa, gente. Felipe Gabriel tem que ser o titular do Vasco, porque é o titular da seleção brasileira. É o melhor goleiro dessa geração hoje do nosso país. E não tinha como, assim, o Leste ser titular e o Felipe Gabriel reservas. É estranho essa situação, mas, olha, eu não sou de falar não, mas o Leste deve ter alguém muito forte dentro do Vasco da Gama para ele ter conseguido bancar o Felipe Gabriel durante todos esses últimos anos e para o Vasco ter que liberá-lo, emprestá-lo ao América Mineiro para que o Felipe Gabriel pudesse ser titular. Enfim, o Vasco achou um destino que foi o América, o emprestou na temporada passada para o Sub-20 do América Mineiro. Ele agarrou por lá. Nessa temporada, teve uma oportunidade, inclusive, no time principal, time profissional do América Mineiro. Agarrou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ontem a gente teve a informação que o João Pedro Leste, rescindiu seu contrato com o Vasco e acertou um contrato indefinitivo com o América Mineiro. A informação foi divulgada ontem, que o goleiro de 19 anos de idade, que estava emprestado, irá assinar um vínculo contratual com o América Mineiro até o fim de 2026. O atleta hoje já vem realizando a transição para integrar o elenco profissional do América Mineiro. O Vasco permanecerá com apenas 30% dos direitos econômicos do atleta e os outros 70% ficará com o clube de Minas
Gerais. O Lete, ele sempre foi um grande goleiro. Não à toa ele era o titular do Vasco. Mas, na minha opinião, nunca foi melhor do que o Felipe Gabriel, mas por questões internas tinha essa titularidade. O Vasco ele tinha dois grandes goleiros na base, lado a lado, o Lete e o Felipe Gabriel. Não à toa, a multa rescisória do Lete no seu contrato com o Vasco era de 240 milhões de reais. O Lete é um goleiro que sempre defendeu as cores do Vasco da Gama desde 2014, então era muito identificado com o clube. É uma saída que pesa, ao meu ver, só para adiantar mais um erro da diretoria do Pedrinho, liberaram ativo de graça, manter 30% dos direitos econômicos desse jogador, na minha opinião, é muito pouco, por tudo aquilo que ele pode entregar, gente. 19 anos de idade, já ele deve estar aí no América Mineiro, despontar, ser vendido por milhões ou aparecer em algum clube grande do futebol brasileiro e o Vasco vai definitivamente ficar chupando o dedo. Mas eu acho que nada é à toa. E falando em América Mineiro, é importante lembrar a vocês que o Vasco entrega ao América um baita jogador, um grande ativo, uma grande joia, uma grande promessa. Entretanto, tem o Vasco da Gama interesse em um jogador também do América. Vocês lembram? O ponta Fabinho, jogador que tem um contrato com o América Mineiro apenas até o final do ano, que o Vasco tem interesse na sua contratação, formalizou uma proposta pelo atleta de US$ 1 milhão, parcelado em 6 vezes. US$ 1 milhão parcelado em 6 vezes. Proposta, entretanto, recusada inicialmente pelo clube de Minas Gerais. Volto a repetir, no futebol nada é à toa. E essa saída hoje do Lete, do Vasco da Gama, para permanecer em definitivo no América Mineiro, assinar um novo vínculo contratual com o América Mineiro, uma promessa tão grande, que tinha uma multa de 240 milhões de reais, o Vasco deixar escapar assim de graça e entregá-lo de mão beijada para o clube de Minas, tem alguma coisa. Eu acho que tem tudo a ver essa saída do Lete com a possível chegada do Fabinho ao nosso Cruz Maltino. Fabinho é mais um ponta, um nome que também que o Vasco da Gama procurou, volto a repetir, formalizou uma proposta, temos expectativa num desfecho, por conta do desejo do próprio Fabinho em vestir a camisa do Vasco. O contrato dele com o América vai apenas até o final do ano. No meio do ano, o Fabinho já poderá assinar um pré-contrato. Então, tudo isso é um fator determinante para que o América o libere e para que o Fabinho assine com o Vasco. Expectativa grande também desse negócio acontecer. E acontecendo, o Vasco fechará aí o seu trio de reforços para a temporada de 2025, pelo menos nesse primeiro semestre. Com Lloyd Augusto, Benjamin Garré e Fabinho. Bons nomes? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E só para fechar aqui o vídeo, né? Falamos muito em Turquia, viagem de Marcelo Santana, negociação com o clube turco. Definitivamente, a gente espera que o Marcelo Santana volte da Turquia com esses dois atacantes fechados. Entretanto, na Turquia ele não conseguiu fechar a venda do GB. E só para informar e atualizar a vocês sobre essa situação, a tendência hoje é que realmente o GB faça uma outra cirurgia para a correção do problema encontrado no joelho durante a negociação com o Fenerbahçe. Qual foi a informação? E qual é a informação? O GB viajou para a Turquia para ser vendido ao Fenerbahçe, um dos principais e grandes clubes do futebol turco, pelo valor de 18 milhões de reais. Entretanto, quando ele realizou os exames médicos da venda, né, as avaliações médicas para concluir o negócio, foi-se detectado um desgaste no ligamento direito do GB. E isso foi de fato o que impediu o GB de ser vendido para o Fenerbahçe. O departamento médico do Vasco, de acordo com informações, já observa e monitora o GB desde outubro do ano passado. O GB ele sofreu um trauma quando estava a serviço da seleção brasileira sub-20. Ele nunca se queixou de dor, nunca teve restrição nos movimentos, e por isso o departamento médico do Vasco da Gama nunca pensou que haveria um desgaste do seu ligamento ou que até mesmo seria necessário realizar uma operação no GB. Ele, quando volta da seleção nesse período em que sofreu trauma, o Vasco chegou a ser avisado pela CBF sobre a pancada. O departamento médico do Vasco, de acordo com informação até do GE, seguiu o protocolo indicado para casos como o que aconteceu, submeteu o jogador a uma ressonância magnética, que acabou indicando um estiramento ligamentar crônico no joelho direito, mas sem sinal de lesão alguma. Não houve nem sequer um edema. Por isso que o Vasco seguiu, né? Seguiu aí na programação normal, ou seja, o Vasco entendeu que não haveria necessidade de uma cirurgia. Até a informação é que, através de uma opinião dada, tá,
por um radiologista de confiança do Vasco da Gama. A etapa seguinte ao protocolo inicial do GB de recuperação foi submeter o atacante a uma semana de testes para estressar aí essa região da lesão, com exercício de mudança de direção e saltos, para avaliar a reação do atleta. O atacante, depois desses testes, meu amigo, assim, realizou todos os movimentos, não alegou qualquer tipo de incômodo, e assim, o Vasco seguiu. Então, o departamento, por que eu estou falando isso com vocês? Porque o departamento médico do Vasco todo foi pego com grande surpresa diante disso que aconteceu com o Fenerbahçe. O Fenerbahçe definitivamente não irá comprar o GB, diante disso que aconteceu. Haveria até a expectativa do Fenerbahçe comprar, lá na Turquia mesmo ele realizar a cirurgia e recuperar-se por lá, mas isso não irá acontecer. Hoje, no Vasco da Gama, ainda se avalia essa possibilidade. A gente trouxe a vocês uma possibilidade de realizar a cirurgia, como também há uma possibilidade de não realizar-se uma cirurgia. O departamento médico do Vasco entrou em contato com o departamento médico do Fenerbahçe, mostrou um amplo relatório aí, né, do GB aqui no nosso Cruz Maltino, deixando bem claro ao Fenerbahçe que o atacante não precisa passar por procedimento cirúrgico nenhum. Inclusive, os próprios médicos da seleção da Turquia, olha que curioso, que conhecem membros do departamento de futebol do Vasco da Gama, do departamento médico do Vasco, concordam também que não há uma necessidade de cirurgia, mas isso foi coisa lá do Fenerbahçe, uma metodologia dos médicos do Fenerbahçe, que infelizmente acabaram travando esse negócio. O GB com isso fica, deve ser aí reintegrado ao elenco profissional ou até mesmo, né, integrado ao elenco da base para a disputa dos campeonatos que teremos durante essa temporada de 2025. Fechou? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente, meu amigo vascaíno, fica por aqui. Eu conto muito aí com vocês, conto muito o seu like, o seu joinha, o seu gostei, porque ele é fundamental para a divulgação e o crescimento do nosso canal. Sem isso aí, ó, o nosso canal não vai a lugar algum, tá, torcedor? Então, ajudem o nosso crescimento. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse sábado. E já a gente está de volta, contando muito com o apoio e a presença de todos vocês. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.